não vou dizer ibope, mas vou dizer assim, a atenção do povo, porque não tem profeta. E é importante que o povo de Deus profetize. Porque quando pregamos também estamos profetizando. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, aliás 2, verso 9, dizendo assim, que em parte falamos e em parte profetizamos. Então parte das mensagens que nós pregamos são também profecias. E podemos ficar à vontade de profetizar, porque é vinda de Deus embasado na Bíblia. Amém? Evangelho de São João, capítulo 16. Por favor, nos pôr de pé. Estamos no dia 10 de maio do ano de 2011. Um abraço aos irmãos que adquiriram o DVD e também aos irmãos que me assistem pela internet, né? Um abraço à irmã Maria, minha mãe, o irmão Moacir, né? A irmã Eli, né? São pessoas que me acompanham sempre no meu ministério cristão. E um abraço a todos, né? Irmã Rosângela, o irmão que está ali, o irmão Diácono, né? Ao amado pastor, que deu uma saudação abençoada, né? Carregar a cruz é renúncia, né? Quem não renuncia não pode ser discípulo de Jesus. Amém? Então vamos lá, 16 e o versículo de número 7 em diante. São João, capítulo 16, verso 7 em diante. Diz assim a palavra de Deus: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, vou-lo há de anunciar. Amém? Amém? Meus queridos, a Bíblia Sagrada, podem sentar, nos dá um tema hoje: as 5 missões do Espírito Santo. Eu fico pensando, meus irmãos, que o Espírito Santo nunca deixou de estar com a humanidade. Se você for pegar o Gênesis capítulo 1, você vai ver que ele pairava na face das águas. E juntamente quando Jesus, né, compunha os ossos, a cabeça do homem, os olhos e toda a composição estética do homem, ele estava ali. E quando Jesus disse, façamos o homem, o Pai e ele também estavam na criação. Se você for pegar o Gênesis 3, 22, você vai ver que o Espírito Santo, juntamente com Deus, ele dizia assim: olha, agora o homem é como nós, ele também sabe o bem e o mal. Se você pegar o Gênesis 6, verso 3, Deus disse: o meu Espírito não insistirá para sempre com o homem, porque o homem é passageiro, o homem é mortal. O Espírito de Deus, ele sempre esteve presente em todo o tempo da vida que o homem esteve na terra. O Espírito Santo nunca nos abandonou. O Espírito de Deus, aqui nesta profecia, em que Cristo fala que ele viria, Jesus Cristo estava sendo usado por ele, e Jesus Cristo estava dentro dele. A diferença é que agora Jesus não está mais na terra, mas quem está é o Espírito de Deus. E Jesus Cristo, ele apresenta aqui o Espírito Santo como um consolador. Os discípulos estavam acostumados a andar com Jesus, tomar café com Jesus, ceiar com Jesus, evangelizar com Jesus, ouvir Jesus puxar a orelha deles às vezes. Enfim, eles estavam acostumados dia a dia com Jesus. Tanto é que eles se pareciam tanto com Jesus, que quando Pedro negou a Jesus, alguém disse assim: olha, até a tua fala te condena. Quer dizer, a fala dele estava como a fala de Jesus. Sim, meus queridos, e deu uma tristeza. Jesus Cristo, olha, estou perto de partir para o meu Pai. E o povo ficou triste. Mas Jesus disse assim: olha, mas vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Isso aí era uma comparação. Na verdade, o Espírito Santo estava ali com Jesus,
mas agora é a dispensação dele. Ele está também no céu. Por isso que quando João teve a visão no Apocalipse 4, ele vê o Espírito Santo em forma de fogo sobre aqueles candelabros, representando a presença do Espírito Santo no ministério de Jesus e também sobre a igreja. Sim, meus queridos, o Espírito Santo sempre esteve presente, mas Jesus Cristo disse: eu preciso ir para o meu Pai, e aí ele virá. Sim, meus queridos, aí nós vemos aí 3 missões iniciais e 2 é para a igreja. Me explica aí, reverendo César. Vamos lá. Olha só, no verso 8 diz assim: quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está falando para o mundo aqui. Agora as outras 2 missões, que é glorificar Jesus e guiar a igreja, isso aí já é para a igreja. Olha só, do pecado, por quê? Porque não crê em mim, o homem não crê em Jesus. Hoje em dia muitas pessoas acham que Jesus é um produto criado pelas igrejas, pela religião, para arrancar dinheiro das pessoas. Que Jesus, ele na verdade é um folclore, que Jesus nunca existiu. O diabo, irmão, tem trabalhado na face da terra para que o mundo perca a sua fé, para que o mundo não acredita que existiu Jesus na terra, que foi enviado por Deus para pagar os nossos pecados na cruz. O Jesus que cumpriu toda a lei. A Bíblia diz aos Gálatas 3, versículo 4, dizendo assim, que nasceria um filho nascido sob a lei. Jesus foi o único que guardou toda a lei de Moisés e também a lei, os 10 mandamentos. Jesus Cristo escreve, o escritor anônimo da Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, verso 15, ele disse assim, que nós temos um sumo sacerdote que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus Cristo existiu há mais de 2000 anos atrás, e hoje em dia muita gente quer dizer que Jesus foi um mito, foi uma mentira, mas quem tem o Espírito Santo tem fé e vai vencer em nome de Jesus. É por isso que eu e você cremos, é porque o Espírito Santo está na gente. Se a gente fosse pegar a vida de Jesus, Jesus não era brasileiro, Jesus não era americano, Jesus não nasceu perto da sua casa, nasceu muito antes dos seus bisavós, Jesus não é da sua família, Jesus, ele nasceu numa outra cultura, Jesus Cristo nasceu num mundo que era muito antiquado em vista do tempo de hoje. Jesus Cristo era marginalizado pela religião oficial da época, que era o judaísmo. Jesus Cristo é um sinônimo de contenda e problema. Por que você iria acreditar em Jesus? Porque um dia você aceitou Ele e deixou que o Espírito de Deus entrasse em sua vida. Aí aquele demônio que colocava a incredulidade em você, ele foi expulso. Foi expulso. Quantas pessoas que vivem frustradas hoje, decepcionadas, porque não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força ativa, como muita gente anda dizendo aí. Entre muitas coisas, o Espírito Santo é Deus e é consolador. É Ele, irmã Rosângela, que quando você está na prova, na angústia, na luta, quase desfalecendo, Ele chega: olha, creia que Jesus é contigo. Creia que Ele vai ajudar você. Ele disse que no mundo tereis aflições, você lembra? Eu lembro, Jesus. Então vai em frente, minha filha, porque Deus é contigo. É Ele que consola o seu coração quando você está lá na sua firma trabalhando. E às vezes você é tão discriminado por ser cristão, por ser evangélico, e alguém fica criando chacotas, palhaçadas, brincadeiras, e às vezes é usado pelo diabo para te humilhar, para te ofender. É o Espírito Santo que te dá autodomínio, que a nossa natureza não ia aguentar. Sim, meus queridos, nós temos que primar em ter o Espírito de Deus em nossa vida. É muito bom ter curso teológico, é muito bom fazer consagração, é muito bom vir para a igreja, mas vida religiosa não vence o diabo. O que vence o diabo é uma vida espiritual ligada a Deus. O mundo não crê, porque o mundo tem um espírito maligno dentro dele, e por ele não querer servir a Jesus, fica muito fácil ele não acreditar em Jesus. E alguns acreditam no Jesus que está crucificado. Alguns acreditam no Jesus que só dá a bênção, a cura e pronto, e ele vai embora. Agora, muita gente quer um Jesus salvador, que é um Jesus que salva ele da enfermidade, que expulsa o demônio da vida dele, um Jesus que salva ele do inferno, mas ele não quer um Jesus que seja Senhor na sua vida.
Parte 2 da missão do Espírito Santo. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Jesus Cristo depois, existem muitas características da palavra justiça na Bíblia. Uma delas é o batismo. Jesus, quando estava diante de João Batista, no capítulo 3 de São Mateus, João Batista fala assim: eu preciso ser batizado por ti, vem tu a mim. E Jesus disse assim: deixa por agora para que se cumpra toda a justiça. Então é uma das características. Outra característica de justiça na terra é que Jesus vivia pela fé. Se vocês verem, por exemplo, no capítulo 9 de São Mateus, você vai ver que ele agregou uma multidão de quase 5.000 pessoas, fora crianças, né? Estava ali todo mundo, e Jesus pregando. Você acha que Jesus seria irresponsável? Se Jesus não tivesse a provisão do pão, Jesus ia falar: gente, daqui mesmo vocês podem voltar para casa. Ele pregaria pouco e mandaria eles embora. Mas Jesus quis que eles fossem até o deserto. Jesus Cristo queria que eles recebessem uma palavra que serviria de ânimo para a sua vida. E no momento de alimentar fisicamente, Jesus Cristo disse: o que é que vocês têm? Ele pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão. E como foi isso? Ele pegava os pães e entorne com a cola. Ele puxava e o pão não acabava. E aí falava: vai juntando os cestos aí. Ele puxava os discípulos também. O pão nunca acabava. Isso fala que quem tem Jesus tem provisão, tem providência na vida, que ele vive pela fé. Da justiça, porque vou para o meu Pai. A justiça final não foi a cruz, foi Jesus Cristo indo para o Pai. Por quê? Porque ele levou um corpo glorificado para o céu, um corpo vitorioso. Porque Jesus Cristo foi comparado a um homem que entra num campo minado, e ele, para ser coroado, ele tinha que sair lá no final, e ele passou pela cruz. Ele desceu 7 degraus, segundo o que diz a Bíblia, e aos Filipenses 2, verso 8. Qual foi o primeiro degrau? Ele desce do céu para o ventre de Maria. Ele desce, aí cumpre-se a palavra de Isaías, que diz assim, no capítulo 7, verso 14: porque a virgem conceberá e dará luz a um filho, a virgem. Ele desce para o ventre de Maria. Segundo degrau, Jesus desce do ventre de Maria para a manjedoura. O que era a manjedoura? É um buraco esculpido na pedra. Normalmente é cavalo que come ali. Jesus Cristo não tinha berço, mas Jesus Cristo tinha a bênção de Deus. Ele desceu o segundo degrau. Qual foi o terceiro degrau? Jesus Cristo desce as águas do batismo. No capítulo 3 de Marcos e de São Lucas, mostra que o batismo dele foi na água, mas o Espírito de Deus desceu em forma corpórea de uma pomba, descendo sobre ele. Ali ele foi ungido, ali cumpriu-se Isaías 61, versículo 1: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. Sim, meus queridos, ali começa o ministério profético de Jesus. Agora ele deixa de ser um homem comum, um filho do carpinteiro, para ser agora um profeta e um Jesus Cristo, aquele que haveria de trazer a salvação para a humanidade. Qual é o quarto degrau que Jesus desce? Para cumprimento da justiça. Eu falei até agora de 3, não foi? Manjedoura, aliás, o ventre de Maria, manjedoura, batismo. O quarto foi, ele desce aos pés dos discípulos. Leia o capítulo 13 de São João. Ele desce aos pés dos discípulos. E Pedro fala: mas para que isso? Isso também é para cumprimento da justiça, Pedro. Ele mostra a humildade. Ele mostra que ele, sendo fundador da nossa amada religião, que é o cristianismo, ele era humilde. Ele não tinha exaltação dentro dele. Sim, meus queridos, e devemos, como pastores, seguir esse exemplo, não é? Às vezes o irmão pecou contra nós não temos coragem de perdoar e até ele reconciliar, porque nós temos um cargo, nós temos uma convenção, nós temos um anel teológico. Nós temos que tirar tudo isso e descer como Jesus, a humildade. Meu irmão, me perdoe em nome de Jesus. Nós vemos o quinto degrau, Jesus desce à cruz. Jesus Cristo foi martirizado, colocaram uma coroa de 72 espinhos na cabeça dele, ele tomou cerca de 312 golpes nas costas. Jesus Cristo foi praticamente execrado, ele carregou um madeiro nas costas e lá ele foi pregado numa cruz. Sim, meus queridos, pregaram aqui na mão de Jesus, bem aqui no pulso, para sofrer hemorragia e ele morrer com mais dor ainda. Sim, meus queridos, à noite o sol não suportou aquela angústia e ficou negro. E com a morte de Jesus se cumpre uma coisa que ele disse: que se o grão de fermento não morrer, não poderá
a frutificar. Enquanto Jesus estava morrendo, muitas pessoas estavam ressuscitando. Sim, meus queridos, com a morte de Jesus, nós recebemos vida, e vida em abundância. Tudo isso o Espírito de Deus nos faz compreender. Daqui a pouco, Jesus Cristo desce mais um degrau, ele vai para uma sepultura. E como diria em Isaías, no capítulo 53, ele estaria num sepulcro entre ricos. Era uma sepultura emprestada, sepultura de senador. Era um buraco esculpido na pedra, que só cabia uma pessoa lá dentro. Sim, meus queridos, Jesus Cristo foi bem sepultado e ninguém quebrou os seus ossos, diferente de Gesmas e Dimas, que tiveram os ossos quebrados. Sim, meus queridos, Jesus Cristo desce a sepultura. Jesus descansa no sábado e desce até o inferno e toma a chave da morte e do inferno de Satanás. Aí o 7º degrau. Sabe que Jesus por você, ele foi até o inferno, e se fosse preciso ele iria novamente. Ele pisaria a cabeça do diabo e mostraria o seu grande poder. Sim, meus queridos, aí a justiça de Deus se finaliza quando Jesus Cristo vai para o céu. Há uma nuvem oculta e ele não vai para o céu, glória a Deus, esse céu dos astros, e nem o céu cósmico. Jesus Cristo vai para o céu onde Deus está, o céu espiritual. O seu corpo agora deixa de ser uma matéria física sujeita a cansaço, a enfermidade, a dor, não é verdade? Agora ele se transforma no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vai cumprir o seu ministério sacerdotal no céu. Sim, meus queridos, e nesse momento, depois de 50 dias, Jesus Cristo, ele sopra o seu Espírito e batiza eles com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. É que antes dele subir, no capítulo 20 de São João, ele chega e assopra. Recebeu o Espírito Santo. Aí eles receberam o Espírito Santo em sentido de entendimento, para entender que ele tinha que passar pela cruz, para entender que ele tinha que ser martirizado, para entender que ele tinha que passar por tudo aquilo, porque antes os discípulos não entendiam. Isso fala que muitas igrejas hoje, não tendo o Espírito Santo, levam as pessoas a caminhos escorregadios, a caminhos de tristeza. Quanta igreja que fala, irmão, você tem que viver pagando preço, irmão, a vida é aprovação, irmão, a gente nunca tem paz na terra. Para com isso, meu querido. Jesus Cristo, ele nos faz entender pela sua palavra que ele nos deu uma paz, é diferente da do mundo, porque a paz que você sente aqui é de dar glória a Deus. O mundo aqui fica incomodado, porque aqui não tem prostituição, aqui não tem violência, aqui não tem droga, aqui não tem bebedice. A paz que Jesus nos dá é diferente do mundo, mas nós temos paz dentro de nós. O capítulo 5, versículo 22 de aos Gálatas, a Bíblia Sagrada nos fala que uma das características do fruto do Espírito é paz. Então você que não tem paz no coração, vem com o coração atribulado, peça a Deus que o seu Espírito entre em sua vida, para que ele console você. Como é que você acha que um homem como Paulo ia sentir prazer nas perseguições? Se você ler o capítulo 12 de 2 Coríntios, você vai ver que ele diz que sente prazer nas lutas, nas angústias, nas perseguições. Não é verdade? Por quê? Porque ele era louco? Não, porque o Espírito Santo estava na vida dele. Ele falou, Paulo, você precisa passar por isso, você precisa passar por angústias, Paulo, mas você vai vencer, meu querido. Deus é contigo. Esta maravilha de Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. As 5 missões do Espírito Santo. E Jesus Cristo chega ao Pai e cumpre a sua justiça. Qual é a terceira missão que ele nos faz entender hoje? Do juízo. Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Que príncipe ele está falando? Será que ele está falando da Dilma Rousseff? Ou do Barack Obama? Ou quem sabe está falando, né, do Papa lá no Vaticano? Ou quem sabe do maior califa que governa de repente o islamismo? Nada disso, ele está falando de Satanás. Satanás governa esse mundo. Por que você acha que em São João 5, verso 19 diz, o mundo jaz do maligno? Há muita gente fala, não, mas quem governa o mundo é o Espírito Santo. Engano seu. Se o mundo fosse governado pelo Espírito Santo, não haveria idolatria como a gente vê por aí. Não haveria tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas. Não haveria tantas mortes como você vê por aí. Esse mundo é governado por Satanás. Então quando você tem o Espírito Santo, você sabe que ele pode governar temporariamente esse mundo, mas
mas ele já está julgado, já está condenado. Ele pode ser maior do que o maior governante desse mundo, mas o Espírito Santo nos faz ser maior do que ele. Faz ele sair em retirada quando você ora. Faz ele sair em retirada quando você entra. Quando você anda com o Espírito Santo, irmão, você não precisa nem falar nada. Você olha para uma pessoa endemoniada, você fala, sai, em nome de Jesus, ele sai. Não precisamos fazer escândalo, como a gente vê por aí. É só andar na presença de Deus, ter o Espírito dele em nossa vida. E ter o Espírito de Deus nesse mundo, que é praticamente um campo minado, é igual, da mesma forma que você, meu irmão, está numa guerra e você precisa de um revestimento. O capítulo 31 de Isaías diz assim: ai dos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e se reveste de uma cobertura, mas não do meu espírito. Existem pessoas que buscam apoio na yoga, na meditação transcendental. Existem pessoas que buscam apoio na cultura deste mundo. Existem pessoas que buscam alívio para os seus anseios nos vícios, nas drogas. Muitas pessoas buscam fonte de satisfação em coisa muito pequena, mas nós vamos ao manancial das águas vivas. A Bíblia Sagrada diz no capítulo 12, verso 3 de Isaías, dizendo assim, que nós haveríamos de nos alegrar e beber com alegria das águas, das fontes da salvação. Sim, meus queridos, o capítulo 55 de Isaías diz assim: vós que tendes sede, vinde às águas. Essas águas são o Espírito Santo. Aleluia! A Bíblia Sagrada nos fala que o Espírito Santo viria, e ele seria, meus queridos, um consolador, e haveria de nos revestir dele, para que possamos falar em línguas estranhas, para que pudéssemos falar em línguas de outras pessoas. Eu lembro do testemunho do pastor Gary Russell, que ele fugia, né? Não, Gary Haynes, ele fugia da chamada de ser um pregador, porque ele sabia que ser um pregador não é para qualquer um. Ser um pregador não é só estar aqui na frente falando, pregando, vendendo DVD, tendo site na internet, ganhando fama, não. Ser um pregador é colocar a sua cara na frente. Por isso que muitos pregadores são apontados, não é? E ser pregador é viver o que ele prega. Claro. Eu prego aqui a respeito da santidade, chega ali fora, vou fumar um baseado, não tem nem condições. A nossa vida pública é observada por crentes, por não crentes, pelos demônios, pelos anjos, por Deus. Então, quando você se dispõe a estar na torre de vigia, você quer ser alvo também, porque eles estão te olhando. Sim, meus queridos, e aí o testemunho do pastor Gary Haynes, ele estava fugindo. Ele veio aqui para o Brasil, numa caravana, e uma moça chegou numa linguagem americana, no inglês, e falou com ele: por que você está fugindo da minha chamada? Por que você foge da responsabilidade de ser um pregador? Eis que eu te chamo e eis que eu te ungi para que você seja um pregador. Não fuja da chamada. Aí ela voltou para lá. E ele, quando foi conversar com a moça já estava falando em português. O Espírito de Deus deu a ela o idioma inglês para falar com ele sobre uma chamada divina. E quantas pessoas que não acreditam nisso? Pega Atos dos Apóstolos 2 e não acreditam que as línguas de fogo eram línguas internacionais, onde eles estavam pregando o Evangelho com audacidade, com poder. Agora existem as línguas estranhas, onde está em 1 Coríntios 14, e o versículo 2, que aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas em mistérios fala com Deus. Sim, meus queridos, quando você fala em mistério, você fala com Deus. Você não tem intérprete, fala só com Deus. De repente, o que você está falando são os seios da sua alma. O Espírito Santo está traduzindo em mistério para que Deus venha entender. Aleluia! Agora, falamos das 3 missões do Espírito Santo para o mundo. Agora, 2 missões é para a igreja, totalizando 5 missões do Espírito Santo na terra. Olha só: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele nos guiará, olha aí, em toda a verdade. Aí a 4ª missão do Espírito Santo, agora para a igreja. Ele é que nos guia, ele que nos dá revelações, visões, entendimento da palavra. Porque que às vezes você abre a Bíblia e é diferente de um filósofo, de um outro teólogo, de outra religião, ou mesmo qualquer pessoa. Para algumas pessoas do mundo, ele pega isso aqui e lê, parece um livro histórico, mas para nós a chave da revelação é aberta. Você entende o mistério que Deus quer falar, você entende a revelação de Deus para o seu dia.
Você entende aquilo que Deus quer para a sua vida. Porque o Espírito de Deus, quando está em sua vida, ele abre a sua mente. Glória a Deus. Eu falei que Jesus Cristo, no capítulo 20 de São João, ele assoprou e eles receberam o Espírito Santo. Eles receberam entendimento. O Espírito Santo começou a desenvolver a mente deles, a compreender as profecias. E muitas pessoas que não têm o Espírito Santo, lê a Bíblia e não conseguem entender. Eu lembro de um professor de religião chamado T.L. Barton. Ele disse que os evangelhos não passam de um compêndio de 4 livros cheios de ilusão, cheios de mentira. É uma pessoa sem o Espírito Santo. É verdade. Por que você acha que cresce tantas igrejas por aí? Por que você acha que a fé cristã é uma das que mais cresce no mundo? Por que você acha que tem tantos crentes presbiterianos, assembleanos, adventistas, maranata, onde você passa tem igreja? Porque é o Espírito Santo que nos ajuda a ter fé. Ele nos ajuda a crer e a caminhar para a igreja. E é Ele também que opera milagres, sinais, maravilhas. É Ele quem faz as coisas acontecer. Glória Amém? a Deus. Essa maravilha. Ele é quem nos guia pelo caminho. O Espírito Santo no Antigo Testamento era comparado àquela nuvem que transportava a Shekinah. Ele quem guiava o povo pelo deserto. E é o Espírito Santo que te guia também. Às vezes o Espírito Santo te dá uma palavra, é por aqui que você tem que ir. Você fala, mas Espírito Santo, mas aí é tão difícil. Não, mas é aqui que você tem que ir. Ouve a voz de Deus, meu irmão. Não se deixa levar por palavra da sua cabeça. Se você for pegar bem a Bíblia no capítulo 18 de 2 Crônicas, você vai ver que tinha um rei chamado Acabe, que governava Samaria na época, e ele queria ouvir uma revelação que agradasse o coração dele. Ele queria ouvir que ele iria subir Ramote Gileade, ia enfrentar o rei da Síria e ia vencer. Vários profetas falaram isso. E Micaías disse assim, olha, o Senhor Deus me mostrou que tem um espírito de mentira em volta desses profetas seus aí, tá? Usando a boca deles para enganar o povo. Agora, uma coisa eu vou te dizer, se você for e voltar em paz, Deus não falou comigo. E aí um outro que bateu no queixo dele e disse assim, olha, da onde passou o Espírito do Senhor para vir falar com você? Hoje em dia muitas pessoas acham que os grandes profetas são pessoas que usam paletó, gravata, são pessoas renomadas, são pessoas grandes, são pessoas que têm nome no mundo religioso pentecostal. Os profetas de Deus são aqueles que primam em ter o Espírito de Deus na vida dele. São aqueles como a irmã Rosângela, que está aqui na sexta-feira, às vezes não tem ninguém, ela está aqui orando, gemendo, buscando, pedindo a Deus que liberte as famílias, pedindo a Deus que cure as enfermidades, pedindo a Deus que faça uma grande obra neste bairro aqui, que esse bairro seja de Jesus e que essa igreja seja um canal do Espírito Santo na terra para a salvação, para a libertação, para a cura. E enfim, meus queridos, Deus, Ele procura pessoas que estejam na brecha tampando o muro. Glória a Deus. Normalmente, o Espírito Santo encontra poucas pessoas. O Espírito Santo, meus queridos, no capítulo 13 de Atos, deu uma palavra à igreja que, quem sabe, muitas pessoas não quiseram atender. O Espírito Santo falou, você lembra de Saulo, aquele que perseguia a igreja? Alguém fala, lembro. Separa ele e Barnabé para fazer missão. Alguém, não, Espírito Santo. Tem gente querendo ensinar o Espírito Santo a fazer missões. O Espírito Santo é quem conhece o coração de cada um, irmão. Deus falou com a pastora Rosângela, separa aquele monte de diácono ali, para ele dirigir a congregação lá quando for aberto. Mas Senhor, ele é um diácono. Separa ele, porque Deus conhece o coração dele, amém? Olha só, a última das missões do Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ele me glorificará. Fico pensando que, graças a Deus, aqui é a igreja da glória a Deus, né? E os irmãos da Deus Amor dizem assim, que a igreja que glorifica a doença não fica. Igreja que glorifica o diabo não fica. Igreja que glorifica derrota não aparece. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia Sagrada fala do glória a Deus. Só quem tem o Espírito Santo dá glória a Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, ele fica mudo dentro da igreja. Às vezes ele fica pensando assim, eu tenho que pagar tanta conta amanhã. Tem gente que fala, o Avon, tem que receber aquele dinheiro daquela mulher que mora lá no morro. Tem que receber o Avon.
Alguém pensa, eu tenho que me casar. O outro pensa, a casa está construindo. O outro pensa, Jesus, será que aquele camarada vai me dar o cano? Será que ele não vai vir amanhã cumprir o compromisso? Irmãos, vamos ligar no céu. Só quem tem o Espírito Santo da glória. Se você pegar o Salmo 66, diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor. A palavra louvai ao Senhor no original é aleluia, que quer dizer glória a Deus. Salmo 29 diz assim, no verso 19, dizendo assim, que é Ele quem faz parir as servas, desnuda as brenhas, ou seja, as pedras, não é? Por causa da chuva, a pedra fica à mostra. E diz a Bíblia assim, todos no seu templo dizem glória. É glória, irmãos. Quando você glorifica a Deus, o diabo se irrita, o diabo se aborrece, o diabo ele entra em parafuso, ele fala, eu não gosto que esse povo dá glória a Deus. O diabo quer que o culto fica um culto chato, um culto sem glória a Deus, sem manifestações do Espírito Santo. Por quê? Porque aí aqui vai virar um centro de convivência, um lugar igual a maçonaria ou qualquer outro lugar. Mas aqui é um canal do céu. E quando nós viemos para a igreja, nós ligamos a tomada aqui, mas a energia vem de lá. Aí a lâmpada acende. Glória a Deus. Quantos têm o Espírito Santo aí, diga amém. Aleluia, irmãos. Vamos glorificar a Deus nessa noite. São 5 as missões do Espírito Santo, 3 é para o mundo e 2 é para nós. Mas vem cá, por que o Espírito Santo trabalha mais para o mundo do que para nós? Porque, irmão, nós não estamos mais no caminho da perdição. Você pensa bem, uma mãe que tem um filho inconsequente e quer toda hora pular de cima da laje, ela vai ter mais preocupação com ele. Mas ele é um filho rebelde. Agora o filho que é prudente, ela tem menos dor de cabeça. Então nós estamos no caminho da palavra. O Espírito Santo trabalha em nós para nos guiar e nos fazer dar glória a Deus. Que quando nós damos glória para cima, Deus manda milagre, Deus manda poder, Deus manda libertação. Porque quando você dá glória, você alegra o coração de Deus. Porque quando você dá glória, você não só se mostra como pentecostal, mas se mostra como templo do Espírito Santo. Irmãos, não é por muito falar que seremos ouvidos. Eu agradeço a rica oportunidade. Você aí que está aí do outro lado, glorifica a Deus também, porque o Espírito Santo, ele trabalha a teu favor. Vamos pôr de pé e fazer a oração do clamor agora. Ao clamor agora, aleluia. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora. Há um clamor agora. Deus, oramos nessa hora pelos pedidos de oração. Oramos agora para aquele que nos vê através do vídeo. Oramos agora pelos que estão aqui. Oramos agora, ó Deus, intercedendo. Ó Deus, cura agora a enfermidade. Expulsa agora o diabo deste lar. Quebra, ó Deus, as maldições. Ó Deus, expulsa as enfermidades. Ó Deus, faça uma grande obra. Liberta o nosso coração. Liberta a nossa vida. Perdoa os nossos pecados. Nós repreendemos todo o mal agora. Na oração do clamor a Deus. Deus, a tua palavra nos diz em Jeremias 33:3: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então agora, Deus, vai fazendo uma grande obra aí. Vai curando, vai fazendo, ó Deus, uma grande obra. Você que nos vê através da internet, seja curado, receba a vitória em nome de Jesus. Ministério César Augusto, Lâmpada de Deus, mensagens de vida. Agradeço a rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.